Bem-vindas. Boa tarde. Vão-me dizendo se conseguem ouvir-me bem. Está tudo ok com o som? É sempre aquele tema que eu fico em dúvida se o som está ok. Bem-vindas. À medida que vão... Ai, parti isto. Bem-vindas! Bem-vindas à nossa segunda live. Obrigada, Amália. Eu preciso partilhar convosco que preparar esta live foi um desafio. Não sei se é pelo tema, mas enquanto eu estava a preparar, a organizar o tema que vos queria trazer, veio dores nas costas, veio náuseas, a minha perna travou, acordei com um herpes gigante. As crianças era suposto terem começado hoje com a escola e ontem, ao final do dia, na reunião de pais, eu percebi que é só amanhã. Então, resumindo e baralhando, uma série de contratempos que me poderiam travar e não estar aqui hoje. No entanto, se eu não viesse hoje, eu estaria a repetir padrões de uma Joana do passado. E como nós estamos aqui para falar sobre magnetismo, então eu precisava de vos trazer aquilo que realmente torna alguém magnético, que não é a perfeição, não é o perfeito, mas é sim tu permitiste ser autêntica, tu permitiste avançar com aquilo que tu já tens, com aquilo que tu já és. E depois sim tu ires lapidando, melhorando ao longo do caminho. Então aqui estou eu, contra ventos e tempestades. A verdade é que eu estava-me a conectar convosco, estava-me a conectar com o campo e o que eu sentia era muito cansaço. Eu sentia muita, até um pouco de tristeza, que eu acho que vai além desta chuva de hoje. E digam-me se faz sentido, digam-me se também vocês estão a sentir isso, quase como se a minha mente não estivesse a conseguir acompanhar aquilo que é o meu desejo de estar aqui hoje convosco, na minha maior entrega. É quase como se tivesse tudo lento. Mais alguém desse lado se sente assim? Com vontade mais de recolhimento? Partilhem comigo. Mais alguém sente? Então nós hoje estamos aqui na nossa segunda live de 3 lives, uma série de 3 lives. A primeira foi porque é que mulheres incríveis ficam presas em negócios medianos. E hoje nós estamos aqui estamos para falar sobre o poder do magnetismo. O quanto nós podemos ir para um lugar de atrair ao invés de perseguir. E resumindo, eu estava a partilhar todos os desafios que eu, desde ontem, estou a enfrentar para estar aqui hoje. Inclusive, o meu próprio lábio, eu hoje não estou assim tão perspicaz, eu hoje não estou assim tão expressiva porque realmente dói-me imenso, mas eu não vou deixar que me travem, porque eu sei que nós juntas podemos mudar a nossa história, nós estamos juntas, certo? Então carreguem aí no coração para que o algoritmo possa entregar esta live a quem nos segue, a quem está connosco, a quem precisa de estar connosco, porque nós estamos aqui não por uma, mas sim por todas juntas, porque efetivamente aquilo que nós vamos falar hoje não é só algo do individual, mas sim também do coletivo. Nós todas queremos encontrar este lugar de magnetismo, nós todas queremos ir para esta posição de leveza, para este sentir que
atraímos mais do que nos esforçamos por perseguir, por alcançar, por correr atrás. Então, como eu estava a explicar, nós hoje estamos aqui na nossa... Gente, a minha perspicácia hoje está no auge, está no top. Mas eu vou conseguir. Então, mas preciso da vossa ajuda, preciso da vossa interação. Se estão comigo, comecem já aí a falar, a dar os bons dias, a dizer onde é que me estão a ver, que é para isto alimentar aqui também a minha agilidade mental, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito bem desta forma, ou seja, eu sou muito sensitiva, então sou ótima a conseguir sentir e perceber quem está à minha frente. Quando venho para lives, eu demoro um bocadinho mais a conseguir sintonizar com vocês que estão aí desse lado. Então fica sempre muito mais fácil e mais rápido para mim se eu for tendo o vosso feedback. Dia 15, às 9, nós vamos ter então a nossa última live sobre desta série. Eu efetivamente comecei em setembro a decretar que eu iria dar o meu melhor para despertar a vossa CEO interior. Aquela que ativa o seu magnetismo, aquela que faz escolhas na sua vida de um lugar de conexão com a sua identidade mais pura e que com isso consegue criar cada vez mais alinhamento para e na sua vida. Então, o meu objetivo é conseguir com que vocês despertem pontos na vossa consciência e que vocês comecem a criar insights para que o final de 2025 ainda possa efetivamente ser incrível, porque na realidade 4 meses ainda dá para fazer acontecer muita coisa. No final destas 3 séries de lives, nós vamos ter a nossa Masterclass Magnetic CEO. Vai acontecer dia 21 às 9h30, ok? Inscrições é pelo link da bio, que está na bio. E eu tenho uma surpresa para vocês. Então, quem está aqui a assistir hoje tem acesso a uma surpresa que eu vou revelar ao longo da live, ok? Combinado? Privilégios de quem está aqui a assistir e de quem fica até ao final. Então, antes de nós iniciarmos a nossa conversa de hoje, vamos só fazer aqui alguns compromissos. Pode ser? Sim ou não? Escrevam-me aqui no chat se pode ser. O primeiro compromisso é pedir-vos que vocês estejam aqui de mente aberta. Ou seja, levem aquilo que bateu desse lado, o que não fizer sentido não levem, está tudo certo. Ok? Existem coisas que se calhar vocês já viveram, já criaram esses insights, então já não é novo, já houve esse ganhar de consciência desse lado, e existem coisas que talvez ainda não seja o tempo certo para elas caírem desse lado. Outras que bateu na mousse. Então estejam aqui de mente aberta e permitam-se só ir para esse lugar de perceber, faz sentido para mim? Poderá de alguma forma fazer sentido para mim, ser algo que eu carrego em mim, que eu carrego na minha vida e no meu percurso? Ok? Segundo combinado, esta live ela só vai ficar gravada se nós atingirmos a meta de pelo menos 10 pessoas aqui live. Foi o compromisso da última live, nós atingimos. Então tem que bater aqui 10 pessoas ao mesmo tempo a assistir à live. Portanto, carreguem no aviãozinho aí embaixo, do lado direito, partilhem com todas as mulheres, porque aquilo que nós vamos trazer aqui hoje tem impacto no coletivo. E todas nós aqui trabalhamos com mulheres, para mulheres, temos negócios. Então, nós precisamos que comecem a existir mudanças a nível do coletivo, para que todas nós possamos efetivamente dar passos e dar saltos para onde nós queremos ir. Não vale a pena só 2 ou 3 ou 4 de nós tentar fazer esses movimentos. Vai ser mais difícil, vai ser mais demorado, porque existe efetivamente um campo coletivo que tem que se mover. Quanto menos formos, mais difícil e mais demorado é. Portanto, toca carregar aí no aviãozinho, partilhar com as amigas. A meta são 10 para esta live ficar gravada. E toda a mulher que tiver a oportunidade de fazer uma virada de chave na sua consciência, de trazer do inconsciente para o seu consciente,
está a impactar todo o coletivo português. E o objetivo aqui é nós começarmos efetivamente a criar prosperidade e abundância no coletivo português. E vocês já vão perceber porquê e de que forma é que isso está conectado com o nosso magnetismo. Combinado? Então, 10 pessoas aqui em direto a ver a nossa live para ela ficar gravada. Terceiro combinado, que acho que ainda cabe mais um. Perguntas que surjam, deixem aqui no balão que tem o ponto de interrogação. Porquê? Porque se forem colocando muitas perguntas aqui no meio da conversa, eu que já não estou no auge do meu raciocínio hoje, porque efetivamente o campo está numa energia mais de recolhimento, se vocês forem colocar as vossas perguntas aqui no meio, eu vou querer responder logo e eu vou-me perder. Vou perder o fio à meada, vou perder o raciocínio. Então, deixem na caixa, ok? Depois, no final, eu vou lá e se houver alguma questão, eu respondo. Então, resumindo, mente aberta, meta de 10 pessoas live aqui a assistir para a live ficar gravada e perguntas na caixinha de perguntas. Prontas? Sim? Então, na nossa última live, nós estivemos a falar sobre o porquê de mulheres brilhantes se travarem e estarem presas em negócios medianos. O quanto existem viradas de consciência que precisam de ser feitas para que, efetivamente, os nossos negócios possam ir para lugares de maior prosperidade, de maior abundância, de maior impacto. Que eu acredito que, acima de tudo, seja esse o objetivo de toda a mulher que começa um negócio. Impactar e transformar vidas. Já trabalho com mulheres que têm negócios há mais de 17 anos. Eu ainda não conheci uma delas que tenha começado um negócio em qual o objetivo não fosse transformar e impactar a vida de outras pessoas ou até mesmo de outras mulheres. Então, para começarmos a live de hoje, onde o tema é o poder do magnetismo e como atrair ao invés de correr atrás, eu preciso te fazer uma pergunta muito importante, uma pergunta fundamental. O que é que para ti é magnetismo? Escrevam-me aqui no chat. O que é que para ti é magnetismo? O que é que te faz sentir magnetizada, te faz sentir atraída por algo? Amor? Já vamos em 7, já sabem, a meta é 10, já está quase. Na live passada nós tivemos quase a bater e descia. Quase a bater e descia. A Mónica diz, nunca pensei sobre isso. Como é que eu vou despertar algo em mim, ou conseguir despertar algo em mim, se eu própria nem sei exatamente o que é que isso é? Então, esta é a primeira pergunta fundamental para nós começarmos a criar este lugar de magnetismo. O que é que ele significa exatamente para mim? O que é que existe em algo que me magnetiza? A Alexandra diz também poder, abundância, amor. Ok. E como é que tu, trazendo aqui os adjetivos, as características que a Alexandra está a apontar, como é que tu olhas para algo e identificas esse algo como magnético quando olhas? Consegues logo ver o poder, a abundância, o amor? O que é que te traz até ti essa informação? Esta tu sabes responder. Essa informação de poder, de abundância. Está na palavra magnetismo. Magnetismo vem de campo. Campo eletromagnético. O que é que acontece? Para eu poder criar em mim esse lugar de magnetismo, eu preciso de tomar consciência de que a forma como eu atraio algo ou aquilo que eu atraio começa muito antes de eu sequer comunicar ou falar.
Esse magnetismo, ele começa naquilo que eu acredito merecer. Começa naquilo que eu vibro. Nós somos frequências energéticas. A física quântica já nos mostra. Isso significa que eu vou conectar com aquilo que estiver na mesma frequência eletromagnética que eu, na mesma frequência vibracional que eu. Okay? Então começa logo por aí. Eu vou atrair aquilo que eu vibro. Estamos quase a bater, quase a bater as 10. Carrega no aviãozinho, carrega no coração para esta live ser entregue a mais pessoas, é para a live ficar gravada. Então, óbvio que isto tudo vai muito mais fundo e ao longo desta live tu vais perceber porquê. Isto vai tudo muito mais fundo. Mas primeiro eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quantas de vocês aqui associa valor próprio ao quanto faz, ao invés de associar valor próprio ao quanto já é? Quem aqui sente que associa o seu valor ao quanto faz, ao quanto entrega, ao quanto dá, ao quanto cria? Eu posso levantar a mão? Eu trago esta em mim. Este é um lugar que eu tenho que estar sempre a olhar e a vigiar, porque eu vou para ele muito facilmente. Não que eu coloque aí o meu valor, mas já é um padrão comportamental tão intrínseco que eu vou automaticamente para esse lugar. Existe algo que todas nós crescemos a ouvir. Existe algo que, do meu ponto de vista, foi implantado na nossa mente quase como um comando mental. Que foi uma pergunta com a qual todas nós... batemos as 10! Vai ficar gravado! Mas eu acho que nós conseguimos ainda mais. Será que hoje conseguimos bater as 15? Então, existe uma pergunta que todos nós, crescemos a ouvir na nossa infância e que impacta e que gera esta relação e que alimenta esta relação, onde eu conecto o meu fazer com o meu ser. Que é aquela pergunta simples, básica, que é: o que é que tu queres ser quando fores grande? Quem aqui cresceu a ouvir esta pergunta? O que é que tu queres ser quando fores grande? Eu cresci a ouvir muitas vezes esta pergunta. Esta inocente pergunta que muitas de vocês acredito que também tenham crescido a ouvir, ela automaticamente conecta que, ok, eu só vou ser, primeiro, quando for grande. Enquanto for pequena, não sou. Segundo, eu só vou ser mediante aquilo que eu fizer. Então, logo ali, desde pequeninas, nós começamos a instalar, ou começamos a ter instalado em nós esse comando de que o fazer é a expressão do meu ser. Mas isto ainda vai mais a fundo. Isto ainda vai além daquilo que me aconteceu lá atrás. Porque existe algo ainda mais profundo, ainda mais enraizado, algo do nosso coletivo que está a travar o nosso magnetismo, que está a travar o nosso potencial de atrair ao invés de correr atrás. Algo que está enraizado no feminino português coletivo e que precisa de começar a ser cada vez mais olhado, cada vez mais desconstruído, trazendo à consciência de onde é que nós vimos, quais são os padrões comportamentais que nós carregamos, que nós herdamos de gerações passadas. Então, sim, nós vimos daquelas grandes matriarcas que decidiam negócios, que decidiam alianças. Nós também já fomos aquelas curandeiras, aquelas sábias que tinham conhecimento ancestral, mas que muitas delas terminaram queimadas como se fossem bruxas, acusadas de serem bruxas, por todo o conhecimento que tinham e de como se moviam. Mas
acontecimentos ao longo da história de Portugal foram mudando muito o nosso posicionamento. Então, acontecimentos históricos foram nos levando de um lugar de liderança e de magnetismo para um lugar de medo e de rigidez. Por exemplo, a história de imigração masculina que nós trazemos. Durante séculos, homens portugueses partiram além-mar, vocês sabem, mas não foi só nos descobrimentos que eles partiram além-mar. Ainda há muito pouco tempo atrás, homens deixavam cá as suas famílias e migravam para o Brasil, África ou até mesmo dentro da Europa à procura de melhores condições de vida para as suas famílias. Este é um padrão comportamental que, na verdade, Portugal nunca deixou de manter. Quantos dos nossos filhos e filhas, agora também, continuam a partir, mesmo contra a vontade, em busca de melhores condições de vida porque aqui não têm, em busca de mais reconhecimento porque aqui não têm? Quantos? Então, um padrão comportamental coletivo que começou lá atrás não mudou, só mudou o cenário, mudaram os personagens, mas o padrão mantém-se. Mães continuam a ver filhos partirem em busca de melhores condições de vida, perpetuando a narrativa que em Portugal isso não acontece. Perpetuando a narrativa que em Portugal não é possível crescer, não é possível ser grande, não é possível alcançar prosperidade. Ainda hoje isto persiste. E porquê é que eu vos trago isto? Primeiro, não só por todas as conexões que nós vamos fazer aqui ao longo desta live, mas também porque nós somos as mães e as mulheres desses homens. Então sim, está em nós começar a virar aqui chaves para que nós comecemos a mudar a história que se conta de Portugal. As histórias e os padrões comportamentais históricos que Portugal repete. Já voltando aqui novamente para nós, mulheres, as matriarcas viram também passar outros momentos históricos onde nós fomos para um lugar onde, por exemplo, no Estado Novo, que também não foi assim há muito tempo atrás, existia uma legislação específica que limitava drasticamente os direitos femininos, onde os salários das mulheres eram 2/3 inferiores aos dos homens para as mesmas funções, onde existia uma ideologia forte sobre assenta em Deus, pátria e família, onde a mulher, pilar da família, era restrita ou restringida ao lar. Portugal sempre carregou também uma influência católica muito forte, onde modelos femininos eram baseados em quê? Sacrifício, submissão e cuidado ao outro. Quem aqui não carrega isto? De que tem que ser difícil, ou é difícil, não pode ser leve. De que eu sou pequena, a outra é maior que eu. A outra começou há mais tempo, a outra faz há mais tempo, a outra consegue mais, a outra... Ou o que vem de fora é que é melhor. Submissão. E de cuidado ao outro, não é? Eu tenho que servir toda a gente. Eu em último lugar. Primeiro a família, primeiro o trabalho, primeiro o outro, primeiro o marido, primeiro o filho. Eu em último lugar. Não começou só em mim. E é muito importante que, enquanto coletivo, nós tenhamos esta consciência. Se não começou só em mim, se começou antes de mim, então sim, eu tenho que mostrar e tornar consciente tudo isto a cada vez mais mulheres. Porque é uma a uma, é curando uma a uma que nós curamos todas nós, mas que nós curamos também quem vem a seguir. Então, tudo isto é uma herança que nós carregamos no nosso ADN individual e coletivo.
A epigenética já comprovou. Nós carregamos informação genética de até 7 gerações para trás. Nós temos um genezinho, o RNA, que carrega informação de até 7 gerações para trás. E que informação é essa? É não só conhecimento adquirido, mas também todas as emoções, todos os traumas, tudo aquilo que foi vivido e que marcou aquela pessoa, aquela geração. Cada vez que um ser humano sofre um trauma, existe uma metilação no ADN. Então há efetivamente uma reprogramação naquele tecido genealógico. Então isto passa para as gerações seguintes. Por isso é que muitas vezes nós até temos aquela vontade, nós temos aquela força, nós queremos, nós começamos e de repente ou vem o nosso corpo e boicota, ou vem a procrastinação, o cansaço, o sono, arranjamos um problema com a família, ou explode um herpes, como é o meu caso. Porquê? Por lealdades. Lealdades a todas aquelas que vieram antes de nós. Nós somos as netas, nós somos as filhas das mulheres que, para sobreviver, aprenderam a calar, aprenderam a não ocupar espaço, aprenderam a não pedir demais. Aprenderam a ser aquelas meninas bonitas que aceitam aquilo que lhes dão, não pedem. Elas aceitam aquilo que lhes dão e ficam gratas, porque a cavalo-dade não se olha ao dente. Nós estamos cheios de dizeres que implantam crenças dentro de nós. O nosso corpo, ele guarda tudo isto. Ele guarda a memória da tristeza daquela mulher que foi deixada para trás. Por isso tanto saudosismo. Gente, por isso tanto saudosismo. Só que assim, caramba, nunca houve tanta consciencialização, nunca houve tanta partilha de informação sobre padrões comportamentais, sobre a inteligência emocional, mas nós escolhemos continuar agarradas às mesmas narrativas, só lhes damos personagens diferentes. Nós continuamos agarradas a esta memória interna que nem sabemos explicar muito bem. Esta tristeza, este fardo de que tem que ser pesado, de que tem que ser difícil, de que eu só consigo... eu carrego tudo sozinha. Este medo de dar um passo e de perder tudo novamente, não é? Porque, por exemplo, sei lá, há uns anos atrás aconteceu um terremoto brutal em Lisboa e famílias inteiras perderam tudo. Então eu vou ficar com este. Ele é pequenino, mas é seguro. Eu vou ficar nesta caixinha. Ela já é pequenina para mim, eu já estou apertada, a minha alma já grita para sair daqui. Mas ela é segura. Aqui eu sei o que posso contar. Eu não posso correr o risco de perder tudo outra vez. Então nós sentimos culpa de desejar mais, nós sentimos medo de ser vistas. Como assim? Não é? Aquelas mulheres lá atrás, aquelas bruxas, aquelas curandeiras, quando foram vistas, acabaram queimadas na fogueira. Não, eu não posso correr esse risco de ser rejeitada, de ser julgada em praça pública. Eu não posso. Isto continua a viver no nosso campo coletivo, mesmo depois de séculos. Nós, todas, ou na grande maioria, vibramos nisto. Só que a nossa alma, e estão aqui mulheres incríveis a assistir-me, a nossa alma pede mais. A nossa alma pede mais. Quem aqui sente que, independentemente de quanto faça, parece que não há forma de chegar lá onde quer? Trabalha, esforça, junto e não, parece que não sai do sítio. Quem aqui sente isso? Alguém? Com tudo isto que aconteceu, com toda esta história que nós carregamos no nosso corpo, no nosso ADN, o nosso sistema nervoso, ele aprendeu que se for demais, nós corremos riscos. Por isso é que o nosso próprio corpo começa a boicotar
cada vez que nós tentamos dar um passo maior. Nós carregamos 270 anos de condicionamentos pós-trauma. Mas eu tenho uma boa notícia, porque eu não estou aqui só para dar más notícias, ainda para mais o dia hoje está de chuva, já está desanimada o suficiente. Eu tenho uma boa notícia. Não é só esse ADN que nós carregamos. Não é só trauma que nós carregamos. Nós carregamos a força daquelas que ficaram cá a segurar a família e seguraram tudo. Nós carregamos a memória dessas grandes matriarcas que eram o suporte do rei, que eram quem fechava as alianças e decidia matrimónios. Nós também carregamos esse ADN. Então o que é que eu quero dizer com tudo isto? Primeiro é não só tomar consciência de porque é que muitas vezes nós também travamos os nossos movimentos, mesmo que de forma inconsciente, mas também trazer consciência de que o campo que nós criamos internamente, muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, de forma inconsciente, porque não tomamos uma decisão de torná-lo consciente, é muito mais forte do que a ação ou a escolha ou a decisão que eu cá fora decido fazer. Então, se dentro de mim eu não carrego permissão, merecimento, se eu não carrego intenção no meu magnetismo, no meu campo eletromagnético, o meu externo, ele só vai manifestar cansaço e frustração, cansaço e frustração, porque o meu externo ele vai espelhar o meu interno. Então é como se eu quisesse plantar flores num vaso cheio de raízes velhas. Eu até posso ter uma flor novinha, mas se o vaso não é bom e a terra não é boa, a flor não vai vingar. Certo ou errado? Ainda estão por aí, certo ou errado? Vão carregando aí nos corações, que é para eu saber que vocês ainda estão acordadas a ouvir-me. Por isso é que eu gosto mais do Zoom, gente, que eu adoro ver as vossas carinhas. Aqui eu só vejo a minha. Então, aquilo que nós realmente atraímos, ela não começa no esforço, mas sim na identidade mais pura. Então, eu tenho mais uma pergunta para ficar aí desse lado. Neste momento da tua vida, tu estás pronta, cá dentro, não é cá fora, não é aquilo que tu dizes da boca para fora, é aquilo cá dentro. Tu estás pronta para te tornar uma referência, seja no que for, até pode ser dentro da tua casa. Porque é daí que vem a tua permissão, o teu merecimento, o teu magnetismo. Tu estás pronta para te tornar uma referência, para assumir a força dessas matriarcas? Ou tu contentas-te apenas com migalhas, com aquilo que a vida te vai atirando? Em que lugar tu estás? E muito possivelmente tu estás aí a perguntar-te, ok, Joana, mas o que é isso exatamente da identidade? Então, a identidade não é o rótulo profissional, não é? Eu sou, não é? Quando muitas vezes perguntam, o que é que tu és? Eu sou mentora. Não, tu não és mentora. Tu dás mentorias, tu fazes mentorias. Então, não é o rótulo profissional. Também não é o branding. Tudo isso são ferramentas que te ajudam a comunicar a tua identidade. Mas, mais uma vez, a tua identidade mais pura é o teu campo energético. Então, se tu cresceste a acreditar que não és boa o suficiente, de que nada daquilo que tu fazes é suficiente ou que és demasiado, até tu olhares internamente para esse lugar e tu ressignificares tudo isso no teu corpo, no teu inconsciente, esse código, ele vai se repetir independentemente dos cursos que tu tires, dos diplomas que tu alcances, dos métodos que tu aprendas, dos mentores que tu acompanhes.
tu vais repetir o mesmo padrão. E ressignificar este padrão, eu costumo correlacionar um bocadinho com aquela narrativa de quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Então, muitas das vezes não vai ser suficiente tu olhares isto só numa perspectiva mental. Tu vais precisar de sentir no corpo. Tu vais precisar de sentir a emoção da transformação. Tu vais precisar passar pela experiência e pela vivência. Tu vais precisar de ir efetivamente ao teu corpo, sentir onde aquilo está alojado, onde aquilo está gravado, não é? Dentro da terapia somática, e ressignificar. Tem coisas que vai bastar uma via, tem coisas que vais precisar de testar uma via, 2 vias, 3 vias, tem coisas que vais precisar de ir lá uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. É o teu caminho, é o teu percurso. Mas a verdade é que tudo isto tem origem não no mundo físico, não no mundo externo como tu estás habituada a orientar-te, mas sim na tua consciência. Porque o nosso campo de possibilidades, aquilo que nós podemos alcançar, co-criar na nossa realidade externa, ela responde àquilo que nós acreditamos ser merecedores. E isso está conectado com 3 pontos fundamentais. O primeiro é a intenção, ou seja, eu tenho intenção e eu crio, eu coloco intencionalidade mais ação, intenção, eu crio de forma consciente a minha realidade, ou eu limito-me a reagir àquilo que o meu inconsciente atira. O segundo ponto é a autoimagem. Como é que eu vou aparecer na minha máxima potência? Como é que eu me vou permitir ser vista? Como é que eu vou criar um magnetismo interno que conecta, que atrai, se eu nem sequer consigo olhar ao espelho com entusiasmo? Por exemplo, como é que eu vou ficar aqui 1 hora a fazer uma live onde eu só vejo a minha cara, se eu nem gostar daquilo que eu vejo, se eu não tiver prazer em ver a forma como eu me comunico, como eu me movimento? Autoimagem. E coerência interior. Eu ajo no meu dia-a-dia de acordo com a realidade que eu quero viver? Ou seja, essa vida que eu quero manifestar, esse lugar que eu quero manifestar, essa Joana que eu quero manifestar, como é que ela se comporta no seu dia-a-dia? Como é que é a agenda dela? Como é que é a roupa dela? Como é que ela se mexe? Como é que é? E quando eu sei como é que é, eu ajo em conformidade com isso. Primeiro ser, para depois ter. Então sim, durante uma primeira fase vai ser mecânico. Eu vou fazer de forma intencional. Eu vou colocar uma intenção e uma ação. Até que passa a ser tão natural que aquilo que era um desejo faz match com aquilo que já é real. Está a fazer sentido? Estão a conseguir entender-me? Escrevam-me aí no chat se está a fazer sentido. Então nós só atraímos para a nossa experiência aquilo a que estamos verdadeiramente abertas e alinhadas no nosso interior. Não basta o discurso exterior, não basta as frases motivacionais e positivas de manhã, não basta nada disso, que muitas das vezes até se pode tornar tóxico. Coerência, ok? Eu posso sim dizer a frase motivacional, mas ela tem que vir daqui. Eu tenho que acreditar naquilo que eu estou a dizer, eu tenho que sentir. Todas as minhas células têm que vibrar com aquilo que está a sair da minha boca.
tem que existir coerência interna. É quando nós mudamos o nosso campo interno, que nós então criamos a possibilidade desta manifestação no nosso externo. Então é pela qualidade daquilo que eu sinto, pela minha própria crença de merecimento. Só que lá está, esta crença de merecimento eu preciso de olhar para ela, eu preciso de olhar para os meus padrões comportamentais, não só aqueles que eu trago da minha infância, mas aqueles que eu herdei da minha família. Como é que foi com a minha mãe? Como é que foi com a minha avó? Como é que foi com o coletivo feminino português? Chega de olhar para o lado, para a outra mulher e achar que ela é inimiga ou concorrência. Ela tem exatamente as mesmas dores que tu. Tu já diz o ditado, juntas somos mais fortes. Chega. Nós viemos de círculos de mulheres. Está a fazer sentido? É este novo estado que cria, este magnetismo que cria novas possibilidades, novas realidades na tua vida e no teu negócio. Então eu tenho mais uma pergunta. Eu adoro fazer perguntas, eu sou a menina das perguntas. Eu acho que falta isso, não é, gente? Falta isso, porque nós fomos educados e treinados, acima de tudo, treinados para sermos poços de respostas. Por isso é que nós corremos constantemente atrás de diplomas, cursos, porque nós temos que saber as respostas. Mas as pessoas que mais impacto e transformação tiveram na minha vida foram aquelas que fizeram a pergunta certa no momento certo. E que eu fiz tipo, ok. Como eu digo muitas vezes aos meus filhos cá em casa, por algum motivo nós só temos uma boca e duas orelhas. É para ouvir mais e falar menos. Daí as perguntas. Quem é que tu precisas de te permitir ser para começares a atrair aquilo que tu realmente queres? Esta resposta, ou resposta a esta pergunta, tem que estar na ponta da vossa língua. Tem que estar na ponta da vossa língua. Quem é que tu precisas de te permitir ser para começar a atrair aquilo que tu realmente queres? A coisa mais importante que pode mudar a tua vida, que pode mudar os teus relacionamentos, o teu negócio, é a mudança na mentalidade e na emoção. Então, todas as nossas mudanças, ou todos os shifts internos acontecem quando nós juntamos mentalidade, ou seja, a percepção e consciência de algo, de um padrão, com emoção. Preciso sentir, o meu corpo precisa de experienciar, precisa de viver. Ok? Então esta é a coisa mais importante que vocês podem efetivamente experienciar para mudar partes da vossa vida, relacionamentos, negócio, o que seja. Tenho mais uma pergunta. E esta eu vou esperar pela vossa resposta. Quem é que aqui deseja uma vida livre de problemas? Quem é que aqui deseja uma vida livre de problemas? Enquanto vão escrevendo aí no chat, eu disse que tinha um presente para quem estava aqui a assistir à live. Então, para quem está aqui a assistir à live, dia 21 nós vamos ter a nossa Masterclass Magnetic CEO. Vai acontecer às 9h30. São 3 horas, ok? Uma manhã inteira. E quem está aqui na live, as 3 primeiras inscrições de quem está aqui na live, porque mais ninguém sabe deste presente, vão ganhar uma sessão de 30 minutos one-on-one comigo para olhar magnetismo pessoal, negócio, aquilo que for importante neste momento. Um grande presente, gente.
As inscrições para a Masterclass são pelo link da bio, ok? Então eu tenho aqui a Sandra que diz que deseja uma vida livre de problemas, a Maria diz que depende do quê? Mais alguém? Mais alguém deseja aqui uma vida livre de problemas? Pois é. Eu acho que esse é possivelmente um dos pontos mais frágeis que a nossa sociedade enfrenta nos dias de hoje. É esta ambição, este desejo de ter uma vida livre de problemas. Será que depois, se tudo correr super bem, será que uma vida sem quaisquer desafios será? Os problemas fazem-nos crescer. Tem graça. Se uma vida sem desafios tem graça. Pois é, problemas são sinal de vida. É mesmo isso, problemas são sinal de vida. Quando o problema aparece, é quando nós somos obrigados a sair da nossa zona de conforto. Porque vamos ser realistas, gente. Não há um único ser humano que de livre e espontânea vontade escolha consecutivamente sair fora da sua zona de conforto. Então, o que é que a vida faz? A vida traz-nos os problemas. Para que nós saiamos da zona de conforto com um propósito. Que é voltar para a nossa jornada de evolução. Que é levar-nos ao nosso next level. É aquele chamado para nos acordar, para nós crescermos, para nós fazermos o desconfortável, para nós aprendermos coisas novas. Então, o nosso maior objetivo de vida não deve ser não ter problemas, mas sim tornar-nos cada vez mais capazes de navegar neles. E por isso eu digo que este é um dos maiores desafios que a nossa sociedade de hoje enfrenta. Porque há esta, não sei se poderei chamar de crença, mas esta ideia de que a vida não deveria ter problema nenhum. E se a minha vida tem problemas, então isto significa muito certamente que eu estou a fazer alguma coisa de errado ou que há alguma coisa de errado em mim. Se ter problemas na vida for uma trava, um empecilho para tu continuares a desejar mais, para tu trazeres o teu magnetismo, ativares a tua manifestação, então eu tenho más notícias. Eu lamento desiludir, mas os problemas não vão deixar de existir. Tu é que por conforto vais abrir mão dos teus sonhos. Tu é que por conforto vais abrir mão do teu magnetismo. Tu é que, para honrar quem veio lá atrás, por lealdade, melhor dizendo, quem veio lá atrás, vais escolher o seguro ao invés de escolher os teus sonhos. Vais escolher não ser vista para não correres o risco de ser julgada ou rejeitada. Para não sair fora da tua zona de conforto. Está a fazer sentido desse lado? Então, como é que eu começo por mudar padrões, Joana? Eu vou deixar aqui assim 3 passos que tu podes já implementar no teu dia-a-dia e que já vão permitir, se efetivamente os fizeres, já vão permitir começares a criar em ti este lugar mais magnético. Claro que o trabalho mais profundo ele vai acontecer na nossa Masterclass, ok? Que aí é o lugar de quem está efetivamente comprometido em fazer os seus sonhos acontecerem. Mas eu vou deixar ainda assim aqui estes 3 passos que eu acredito que já vão trazer muitas viradas de chave desse lado para vocês começarem então a ativar o vosso magnetismo. E o primeiro passo é tomar percepção. O que é isto de tomar percepção? É eu efetivamente conseguir olhar a minha vida e perceber onde é que eu estou a repetir padrão e porquê é que eu estou a repetir padrão.
é por medo da rejeição, do abandono, da humilhação, do julgamento, da traição, o que for. Todos nós carregamos estas feridas dentro de nós. Estes medos que eu falei aqui estão presentes em todas nós. Umas mais, outras menos. O que muda aqui é o quanto eu escolho enfrentá-los. Ok? Não tomar percepção e a sentir. Ao invés de recusar ou não querer olhar ou não querer admitir, não, a sentir, é verdade, eu trago isto em mim. Eu comecei a live a partilhar convosco que, por exemplo, uma das feridas que eu carrego é da rejeição. Quando eu acordei de manhã e vi este herpes gigante, eu pensei, eu vou adiar a live. Mas eu disse, não vou. Não vai ser o herpes que me vai travar, porque não é este herpes que me torna mais ou menos magnética. Eu vou enfrentar o medo, eventualmente, de eu ser rejeitada. E eu vou, com aquilo que eu tenho no dia de hoje, com o meu melhor, de coração aberto. Eu vou contrariar aquilo que é o meu padrão. Ele vai estar sempre em mim. Mas quando eu tomo percepção e eu a sinto, eu ganho o poder de fazer uma escolha diferente e de poder criar uma realidade diferente. Então, tomar consciência do padrão que eu carrego, um padrão que nasceu de uma necessidade de sobrevivência e que lá atrás ele te foi muito útil, é o primeiro passo para que efetivamente tu comeces a criar uma realidade diferente na tua vida. Então, agradeces o padrão, obrigada, foste muito útil, efetivamente protegeste muitas vezes, mas já foi suficiente. Eu cresci. E eu agora escolho fazer diferente. Eu já não sou mais aquela criança que precisou de ti para sobreviver. Eu cresci e eu agora já posso fazer diferente e eu escolho fazer diferente. O segundo passo é todos os dias tu escolheres por ti. Tomar consciência de que nenhuma mudança, nenhuma transformação, nem mesmo uma dieta, gente. Eu não escolho fazer dieta hoje, porto-me bem um dia inteiro e no dia a seguir estou magrinha, pois não? Então é igual no resto. Nenhuma transformação ou mudança ela acontece de uma só vez. É um compromisso diário. Diário. Que tu fazes todos os dias com essa identidade que tu queres ocupar, que tu queres manifestar. Então todos os dias tu lembras de onde é que tu queres chegar, quem tu queres ser, como tu queres ser. Mas lembrando-te de algo muito importante. Algo que se tu não trouxeres à tua consciência, só vai alimentar a comparação e travar-te. Então, todos os dias, é importante que tu te lembres que isto não é uma corrida para ver quem chega mais rápido. E eu também já estive nesse lugar. Já estive nesse lugar onde muitas vezes olho, se calhar, para mulheres bem mais novas que eu, que já estão em lugares que eu gostaria de estar e eu não estou. E se calhar eu comparo-me e pergunto o que é que está de errado comigo? Ou até vem a neura e apetece não olhar para mais lado nenhum e tipo, eu vou mandar tudo ao ar. Todas passamos por isso. Só que é lembrar que não é uma corrida. E este é um exercício que eu faço muitas vezes, que é olhar e pensar, de onde é que eu parti? Em que ponto da jornada estavam os meus pais? Do ponto de jornada em que estavam os meus pais, quanto é que eu já caminhei? Quão diferente eu já fiz? Eu não vou ter o mesmo trajeto? Eu não vou enfrentar os mesmos obstáculos? Eu não vou ter a mesma pista? Mas eu tenho a mesma oportunidade de passar a meta. E isto vocês têm que se lembrar todos os dias. Eu tenho a mesma oportunidade de passar a meta se eu me propuser a fazer o caminho. Enfrentar e sair fora da minha zona de conforto. Olhar os meus padrões comportamentais e mudar. Terceiro, porque não precisa de ser solitário.
Não precisa de ser pesado. Pode ser leve. O ser pesado, essa narrativa do sacrifício, não é nossa. É de quem veio antes de nós. E quem veio antes de nós já pagou o preço dela. Já pagou o que havia para pagar. E pelo preço que custou a ela, eu posso escolher que seja diferente. Então o terceiro é eu abrir espaço para suporte. Eu abrir espaço para que essa transformação aconteça. É eu escolher deixar de me agarrar a esta narrativa de sacrifício, de submissão, de sobrevivência. Só acreditarmos que temos que fazer tudo sozinhas. Nós não só acreditamos que temos que fazer tudo sozinhas, como nós também duvidamos que sequer possa ser possível ser leve ou ser diferente daquilo que já é a minha vida. Não, se alguém diz, deve ser banha da cobra. Eu duvido. Eu ainda nem tentei, eu ainda nem procurei perceber, ainda nem sequer procurei olhar de que forma que isso poderia encaixar na minha vida e como é que eu poderia trazer isso para a minha vida, mas eu já duvido. Não é? Quando a esmola é muito, o pobre desconfia. Está gravado em nós. Depois de 3, 4 anos, já nem sei muito bem quando é que... É toda uma vida, mas assim de uma forma mais intensa, bastante intensa durante um período de experiências mais profundas, eu pude efetivamente testemunhar e viver o poder e o impacto que tem uma tribo na nossa vida. Nós mulheres somos de tribos, somos de círculos. O quanto programas de grupo, eventos, networking, mas networking mais o novo netwaving, não é? De partilha mesmo genuína, de entreajuda, não só o partilha de contacto, de entreajuda, mentorias, o quanto isso acelera, expande o nosso campo magnético e os nossos processos de cura, porque muitas das vezes é ao ver no outro que eu reconheço o que carrego em mim, não é? Nós temos algo aqui dentro, guardado nesta caixinha, que se chama o neurónios espelho. É muitas das vezes quando eu vejo o outro, quando eu vejo no outro que eu consigo perceber aquilo que eu carrego em mim. E isso permite-me começar a minha mudança. Então, assim, resumido... Magnetismo, o vosso magnetismo, ele vem do vosso campo eletromagnético, do vosso campo magnético. E o campo magnético, ele é construído a partir da clareza que tu tens em ti, na clareza que tu tens naquilo que tu queres. Clareza e assumir essa clareza é poder. Quando tu sabes realmente aquilo que tu queres e porque é que tu queres, isso torna-se ativador dentro de ti. É o teu ativador, é a tua força motriz. E quando tu tens a tua força motriz bem clara dentro de ti, bem acesa, tu segues mesmo que a situação esteja desconfortável, mesmo que esteja difícil, tu não paras. Porque está claro dentro de ti. Está claro. Podem vir os problemas, vêm os problemas, mas tu só segues. Só que qual é o problema? É que muitas de nós que estão aqui a assistir não sabem o que querem. Verdade ou mentira? Ou muitas até sabem o que querem, mas como lá atrás ensinaram que a vontade dela não importa e que meninas bonitas aceitam aquilo que lhe dão, ao invés de pedir o que querem, tu não sabes se realmente queres aquilo que tu queres. Ou seja, tu aqui até queres, mas aqui depois vem, ai, a família, ai, eu não sei o quê, ai, se calhar eu não quero. Quem aqui sente isso? Ou já sentiu isso? Ou se consegue se rever nisto que eu estou a dizer? Escrevam aqui no chat, enquanto eu bebo aqui um golinho de água.
quando tu não sabes o que queres, ou quando tu não sabes se queres efetivamente aquilo que tu queres, tu vives baseada apenas naquilo que tu não queres. Só que uma vida focada naquilo que tu não queres não te vai levar na direção daquilo que tu queres. E isso resume a tua vida até hoje. E eu preciso perguntar, tu estás realmente onde tu queres no dia de hoje? Tu estás realmente onde tu queres? Porque eu acho que se tu estás aqui hoje é porque tu ainda não estás efetivamente onde tu queres. Há um outro lugar aí dentro de ti onde tu queres estar. Há um outro lugar que a tua alma deseja estar. Há algo diferente daquilo possivelmente que tu tens vivido até hoje. E a vida é como um rio. E nós não estamos aqui só para reagir e responder àquilo que a vida nos atira, não é? Aquilo que o nosso inconsciente vai co-criando. Nós somos construídas como criadoras da nossa vida. E nós temos o poder de criar a nossa vida nos nossos termos a todo momento. Sabem com recurso a quê? Há algo que tem um poder incrível e que está acessível a todas nós. Sabem o que é? Escolha. Graças ao poder da escolha. E atenção, que não escolher é por si só uma escolha. Então, ao contrário daquilo que está gravado no nosso ADN, por tudo aquilo que custou a todas aquelas que vieram antes de nós, nós já podemos escolher. Nós já podemos escolher. Nós já podemos olhar para a geração que vem depois de nós, usar como inspiração a leveza com que eles escolhem na sua autenticidade. Então eu quero saber, quem é que tu te vais tornar? O que é que tu estás aqui para dar? O que é que tu vieste aqui viver? Pergunta à tua alma. Ouve-a. Deixa de só viver a responder àquilo que a vida te atira. Começa a ir para este lugar de criadora da tua realidade, de criadora da tua vida. Porque efetivamente é isso que tu és se tu escolheres efetivamente esse lugar. Porque senão ninguém vai escolhê-lo por ti. Ninguém te vai colocar lá. És tu que fazes essa escolha. Fez sentido? Faz sentido? Mas já estamos aqui há 1 hora. Então, para quem sente que chegou o momento de aprofundar, mais uma vez, domingo, dia 21 às 9h30, nós temos a nossa Magnetic CEO Masterclass, ok? É sobre identidade, é sobre permissão, é sobre raiz, é sobre expansão, uma manhã inteira, apenas para 20 mulheres, ok? O link para inscrição está na bio e já sabem, para quem está aqui a assistir, porque eu não falei sobre isto em mais lado nenhum, as 3 primeiras inscritas têm acesso a uma call one-on-one comigo, 30 minutos, para nós olharmos então para magnetismo, negócio e aquilo que vocês sentirem que neste momento está bloqueado na vossa vida. Combinado? Dia 15, às 21, temos mais uma live. Temos mais uma live onde nós vamos conectar agora aqui outro tema. Nós vamos trazer dinheiro e a sua conexão com espiritualidade. Combinado? Então coloquem já nas vossas agendas, dia 15 às 21, novo encontro marcado. Obrigada a todas. Foi um prazer estar aqui convosco.